Olá, tudo bem com você? Estamos agora iniciando o nosso primeiro exercício dessa formação em analista comportamental online. E esse exercício de hoje, para você conseguir fazer esse exercício, eu preciso que você tenha assistido o módulo 1 e o módulo 2 dessa formação, para que você esteja apto a poder responder esse exercício, tá bom? Então é muito importante, nesse primeiro momento, você ter realizado, ter assistido o módulo 1 e o módulo 2 para você conseguir responder esse exercício. Então, nesse primeiro momento, você também tem que estar em mãos com o seu relatório de análise comportamental. Por quê? Você vai imprimir aqui esse exercício para que você possa responder, tá? Não responde aqui pelo seu computador, então imprime esse exercício para que você possa treinar, para que você possa mensurar em que estágio você está dentro dessa formação, para que você possa ir aprendendo e você possa ir colocando em prática os seus aprendizados e você ter a certeza do que você está fazendo. Depois eu vou fazer outro videozinho rápido, você vai baixar aqui embaixo esse outro vídeo, onde tem um gabaritozinho para você informando algumas respostas do exercício. Pode ser desse exercício, pode ser de outros exercícios. Então, nós vamos sempre fazer um vídeo explicando o exercício e outro vídeo dando o resultado do exercício para que você possa entender aí. Só que eu peço a você, não assiste o vídeo do gabarito antes de você fazer o seu exercício, antes de você responder o seu exercício, tá bom? Então, estou confiando em você, estou contando com você. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu relatório, a sua análise comportamental e você vai transcrever, você vai colocar as informações nesse exercício aqui, nesse primeiro momento. Ou seja, pinte os gráficos de acordo com o gráfico do seu relatório. Então, vamos dizer que você deu lá, vamos dizer, 80% da dominância, 50% da influência, 30% da estabilidade e 80% da conformidade. Então, você vai pintar aqui o seu gráfico como se fosse o seu gráfico lá do seu relatório. E você vai colocar aqui. Para quê? Para você possa comparar o seu gráfico natural e o seu gráfico ajustado. Então, isso é o que você vai fazer. Apenas isso no primeiro momento. Você pode pintar, desenhar. Tem gente que vai querer desenhar com lápis hidrocor ou lápis diferente. Alguém vai querer fazer de caneta. Então, fica a seu critério. Você faz do seu jeito aí, tá bom? Então, quando você concluir, você vai responder quais os comportamentos mais te descrevem. Ou seja, você vai colocar aqueles comportamentos que estão acima de 50%. Todos que deu acima de 50%. Nesse caso aqui especificamente, você teve, como eu falei como exemplo, 80% da dominância, 30% 50% da influência, 30% da estabilidade e 80% da conformidade. Então, quais foram os dois que deram acima de 50%? Letra D, letra C, e também o que deu na linha média, que foi 50%, foi o I de influência. Então, você vai colocar quais foram que deram ou com 50% ou acima de 50%. Essa é a primeira pergunta. Segundo, quais que estão no exagero, ou seja, quais são os fatores que eles estão no exagero? Recapitulando para você, os fatores que estão no exagero são todos os fatores que derem acima de 85%, ou seja, com 80%, 85% ou acima de 85%, eles se consideram no exagero. Nesse caso aqui especificamente, não teve nenhum no exagero. O mais alto deu 80%, então não vai ter nenhuma resposta nessa segunda questão. Qual está abaixo? Ou seja, quais foram dos quatro os mais baixos? Então, você vai colocar, nesse caso aqui especificamente, você vai colocar a estabilidade, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, mas, ou seja, você vai colocar o que deu no seu relatório. Essas perguntas aqui, especificamente até esse momento, são as perguntas do gráfico natural. Para que você não se atrapalhe, você coloca dos dois gráficos, tá? Mas aqui são as perguntas do gráfico natural. Por que isso? Porque nem sempre o gráfico natural vai dar igual ao gráfico ajustado. Então, nesse momento, são os dos gráficos natural, tá bom? Mesmo que eles sejam iguais, tudo bem, mas aqui é os gráficos naturais, o gráfico natural. Quarta pergunta, qual você acha que precisa ser dado uma atenção maior para você alcançar seus objetivos? Ou seja, você vai olhar para o seu gráfico natural e você vai se perguntar a você mesmo, qual desses quatro fatores você olhando para ele, você precisa dar uma atenção maior para poder você alcançar os seus sonhos, alcançar seus objetivos?
Então, preste bem atenção na sua pergunta. Nem sempre eu tenho que melhorar o que está mais baixo para poder eu melhorar os meus resultados. Pode acontecer de repente você ter lá uma comunicação alta, sei lá, com 70%, um exemplo, 75%, e uma dominância baixa. Pode acontecer que para você alcançar seus objetivos, você simplesmente só precise melhorar ainda mais a sua influência. E a sua dominância pode ficar lá, dominância baixa, especificamente. Então, não tem nenhum problema. Então, isso é uma pergunta particular. Ou seja, você vai colocar da forma que você acredita que melhor vai te dar mais resultados. Pode ser a dominância, pode ser a influência, pode ser a estabilidade, pode ser a conformidade. Independente de qual percentual ele está. Ou seja, na sua percepção, para que você possa alcançar seus objetivos, qual deles você precisa dar uma atenção maior para poder você conseguir alcançar seus objetivos? Então, é essa a quarta pergunta. A quinta pergunta é: qual você acredita que precisa diminuir para melhorar suas potencialidades profissionais? Ou seja, desses 4 fatores, qual deles você precisa diminuir para poder você alcançar ou você potencializar seus resultados no seu lado profissional? Também é uma pergunta bem particular de cada pessoa. Mais adiante, nós temos aqui algumas perguntinhas. Primeiro, eu dou aqui para você algumas dicas. Exemplo, quais são as principais características, quais são os pontos de melhorias e, automaticamente, nesse primeiro momento, eu coloquei aqui dominância, influência, estabilidade e conformidade. Ou seja, da dominância, quais são as suas principais características de uma pessoa que é dominante? Tem aqui enérgico, competitivo, independente, assertivo, rápido, direto. Pontos de melhoria: ele é insensível aos problemas dos outros, ele irrita-se com muita facilidade, é muito autoritário, ele é arrogante. Então a pergunta abaixo é: encontre a palavra ou frase que tem mais a ver com o fator dominância. Então aqui nós temos algumas palavras, ou de repente pode ser alguma frase, nesse caso aqui são algumas palavras, tem 7 palavras, e você vai identificar qual delas tem a ver com o fator dominância. Conservador, determinado, comunicativo, paciente, amável, perfeccionista e sensível. Ou seja, apenas um deles tem a ver com o fator dominância. Então você vai escolher aí, tá bom? Nesse primeiro momento. Agora pense nas pessoas que você conhece bem. Pode ser da sua família, pode ser amigos, colegas de trabalho, pessoas que você associa como sendo alto D. Ou seja, quais são as pessoas no seu convívio que, no seu ponto de vista, elas têm esse comportamento de pessoas alto D? E o que são pessoas alto D? Pessoas que elas têm o seu fator mais aflorado, o fator que mais identifica essas pessoas, elas têm a sua dominância mais aflorada. Então, essa é uma pergunta particular de você, com você mesmo, para você poder responder. Agora, o contrário, ou seja, pense nas pessoas que você conhece bem, do mesmo rol de amizade, familiares, parentes, esposo, filho, ou colegas de trabalho, amigos, que no seu ponto de vista, elas têm uma baixa dominância, ou seja, têm abaixo de 50%. Ok? Então, a mesma coisa acontece para os demais fatores. Ou seja, ele é um exercício que tem para você fazer com a dominância, com a influência, com a estabilidade e com a conformidade. Ou seja, a mesma pergunta, porém para fatores diferentes. Vou fazer aqui mais um exemplo apenas da influência, para que você já identifique os demais. Influência, características principais: comunicativo, persuasivo, ele é otimista, ele é inspirador, ele é criativo, ele é flexível, é entusiasmado. Pontos de melhoria: às vezes tende a ser imprevisível, ele pode parecer falso, ele tende a tomar decisões no calor da emoção. Então a pergunta abaixo é: encontre a palavra ou frase que tem mais a ver com o fator de influência. Então aqui tem arrogante, bom ouvinte, perfeccionista, reflexível, voltado para pessoas, paciente e desconfiados. Então, qual dessas palavras ou frase que mais tem a ver com esse fator dominância? Então, você vai escolher uma delas, apenas uma delas é a resposta correta. E assim como o anterior, ou seja, pense nas pessoas que você conhece bem, pode ser da sua família, amigos, colegas de trabalho, pessoas que você associa como sendo alto D. Então, qual a dica que eu dou para você? Coloca pelo menos 2 pessoas, ou 3 pode ser, apenas para você ter um parâmetro, tá? Pensa um pouquinho que com certeza você vai ter pessoas que são alto I, e também pessoas também, como na próxima pergunta, pessoas que têm baixo I.
ou seja, abaixo de 50%, ok? A mesma coisa você vai fazer para estabilidade e a mesma coisa você vai fazer para conformidade. E eu agora, você vai baixar aqui embaixo, depois que você responder, e vamos verificar se você acertou a pergunta, que é justamente encontra a palavra ou frase que tem mais a ver com esse determinado fator. Então, o próximo vídeo que você vai encontrar aqui já é o gabarito dessa resposta. Mas eu peço a você, primeiro responde para depois você verificar o gabarito, tá bom? Então, até agora, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.